Olá a todos! E como vocês estão vendo, nesse vídeo estou na rodoviária. Então isso quer dizer que minha primeira viagem na Estônia, uma amiga do trabalho me convidou para ir para a cidade dela, comemorar o Hanipayev, ou podemos dizer o dia de São João deles, ou também celebrar o Midsummer, que é o dia mais longo do ano. Lembram que falavam pra gente do sol da meia-noite? Então, estava indo para Parno, aí dá pra ver o rio mais famoso de Parno, que é uma cidade a mais ao oeste da Estônia. E é bem conhecida por ter praias boas no verão. Quando eu fui não tava tão assim quente, tava o quê? 18 graus, 20 graus. Mas tava um sol bonito, tava um dia limpo. Então eu fui lá celebrar com essa minha colega e com os amigos dela, bem numa vilazinha. Então foi bem legal ter esse contato, mais contato com a natureza do que os estonianos têm normalmente, numa fazendinha deles. Então dá pra ver que depois a gente vai ver o sol da meia-noite em outro lugar. E eu quero mostrar uma coisa engraçada que eu achei na casa de quem a gente ficou. Tem um lago, beleza, dá pra ver banheiro, você tá tomando banheiro, e tem uma sauna. Tem uma sauna na casa. Foi a primeira vez que eu entrei numa casa de estoniano mesmo e que eu vi uma sauna, porque eu só sei que eles são loucos por sauna. E eu achei doido que você pode tomar banho olhando essa vista, perfeito. E você acha que os jovens de agora querem só TikTok e beber? Não. Esses novos amigos gostam de jogar bocha. Ah, mas jogar bocha é pra gente velha. Mas, gente, você tá na fazendinha, sem nada pra fazer, qualquer jogada de bocha é divertido. Vocês viram que tinha até rede, eu achei fascinante. E isso é um pouco era do churrasco deles. Eles fizeram umas salsichas, umas carnes ali, daí tinha uns salgadinhos e também uma salada de maionese com macarrão, sabe? E daqui é um pouco da filmagem do jardim deles, o que eu achei bem legal, ter um jardim assim. E aí a gente estava indo para a praia pra ver se ia ter alguma fogueira, porque aqui é essa tradição de ver fogueira, né? E para vocês verem que era tarde, tentem ver o relógio. Já era 10 horas da noite e olha esse sol. Doido, não é? Também doido como as luzezinhas ficam piscando com a filmagem. Mas, incrivelmente, a gente não achou muita gente lá na praia. Acho que esse feriado é muito para os amigos, para a família, ou para você passar para se divertir com as pessoas com quem você conhece. Então, não era algo público, sabe? Não é algo tipo, festa da cidade. Não. E foi me falado que esse feriado é até o mais importante que Natal para eles. Então, o pessoal realmente, se tem férias para tirar, já pega e emenda uns dias. Por exemplo, esse feriado era nesse ano foi no sábado e no domingo. E segunda-feira era também dia da vitória e era facultativo, sabe? Pra trabalhar ou não. E olha o pôr do sol, gente. Já tá começando. O ruim que tava com bastante nuvem nesse dia, então não dava pra ver muito um pôr do sol. Na verdade, nessas filmagens nem vai ter o pôr do sol. Mas foi legal pra conhecer a praia. Me pareceu bastante as praias do Brasil, sabe? Com a faixa de areia grande, porque aqui tem muita praia que é pedra, que antes de você chegar na água é pedra. Então foi bom pra ver isso. Um dos costumes desse feriado é basicamente isso, você se balançar normalmente. Tem balanços muito maiores que as crianças vão, mas parece que atrai sorte ou você tem que balançar o mais forte possível.
foi bem diferente, é bem diferente ter contato com esse tipo de cultura, né? Então, e daí quando o sol se pôs, assim, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, a gente já tava indo embora pra dormir, né? Porque normalmente, pelo que eu li, as pessoas não dormem e as pessoas mais animadas são as crianças, né? Que tem um dia imenso e elas podem brincar absurdamente o dia inteiro, porque tem sol o dia inteiro. Agora um desafio para você que está assistindo esse vídeo. Quantos gatos você consegue ver nesse take? Uma hora da manhã. E no dia seguinte, depois de dormir pouco, a gente foi dar uma andadinha porque somos jovens senhores, não é? E achamos morangos silvestres. Vocês acreditam que eles são desse tamanho? Não tem hoje morango. E me falaram que pode encontrar morango mais docinho, esse, mas eu só achei morango mais azedo. Mas é muito doido que eles ficavam no beira da estrada, assim. E claro que não vai ter ninguém na estrada, porque é feriado, né? E também tô numa vilazinha. Mas é legal ver que tem árvore, né? Não é plantação de milho ou soja. Não sei se é por causa que eu sou do Mato Grosso do Sul, que eu fico, nossa, gente, como assim eles não usaram isso pra plantação de milho ou soja? E sim, tem árvore. Eu acho engraçado. Espero que meus tios estejam vendo esse vídeo, porque se eu amei esse cortador de grama, imagina meus tios. Gente, Demais essa tecnologia. e esse robô de cortador de grama, meu sonho. E agora, voltando para Tallinn, né? Porque tem outro evento para cobrir e servir de entretenimento para vocês. Vocês acham que eu descanso aqui? Não, porque primeiramente tem muito sol e eu não consigo dormir. E segundamente, que nem eu falei, esse é o evento mais importante para os estonianos. Então eu quero saber o porquê. Nas próximas imagens vocês saberão o porquê. Aqui é o restaurante. Será que vamos comer aqui hoje? Ou não? Bastante gente. Sim, já fui acrescentando os vídeos para vocês perceberem onde estou. Não estou em um parque, estou no Museu a Céu Aberto Estoniano. E aqui, nessa data, teve o evento do Dia de São João. Foi o motivo que também eu viajei, que vocês viram agora há pouco, que eu fui para Parno. Eu também quis ver de perto os costumes e as tradições dessa data, né? Dessa tradição deles. E eu não esperava que o museu fosse tão grande, né? Eu acho que andei uns 12 quilômetros só nesse dia. E vocês vão ver o porquê.
Aqui eu mostro como que era a casa deles. Eu não lembro qual século, dá pausa e lê aí, porque eu não lembro qual século, só sei que era bem pequena, as portas são bem pequenas. E eu pensando que os portugueses são pequenos por causa que as portas são pequenas lá. Mas eu não sei como esse pessoal cresceu depois. Mas dá pra ver que tá tudo bem conservado, claro que é um museu. Mas eu moraria. Você moraria? Eu moraria, sem ser no frio, né? No frio devia ser impossível. Olha isso. Mas dá até pra ver uma comparação. Eu tento fazer uma comparação da minha mão com a porta, mas. Não adianta feio, nada, né? né? Eu vou colocar minha mão de comparação. Sei que era bem baixinho. Pra filmar. Olha tanta gente que já tá aqui. Uma salsicha pra vocês. Parece. Ama bire geçerken A2'nin sınav sertifikasını almak. Yıkanmayalım ya, kebide görmüş. Tô com meu sorvetinho sentada assim, no meio de um monte de gente. Aqui perto dos food truck. Pra lá é a fogueira. Até parece que eu faço parte de uma comunidade, sabe? Só que essa comunidade eu não entendo o que eles falam. Mas ok. Até parece que é... Sabe aquele almoço da igreja? Então, parece que eu tô no almoço da igreja, só que de noite, com fogueira. Em São João dos Estanianos. Notem como que era o tom da música, o quão energética, que faz você dançar. Ninguém me ensinou nenhum passo, mas eu lembro que esse dia eu dancei muito. Só via o jeito que eles dançavam e só ia. Eu não vou mais falar nada, só fiquem com as filmagens. Tomando nota que esse momento era umas 8 horas, entre 8 e 8 e meia da noite, tá bom? Eu acho engraçado o quanto eles fomentam essa coisa de questão de cultura e que movimenta a questão também das crianças, que eles pensam nas crianças. Então dá pra ver que essa parte... essa região que eu tava passando, tinha brincadeiras para as crianças, o que eu achei bem, nota 10, porque os pais estão lá dançando, bebendo e as crianças estão ali brincando. E quando eu digo crianças, não é só as baixinhas, não, que estão no ensino fundamental, não. Crianças de todas as idades. Claro que tem uns brinquedos mais adequados para cada faixa etária, mas é bom, sabe, ver a família se integrando, assim. Gente, eu vejo todas essas brincadeiras. Gente, minhas gincanas da escola era tudo isso. E vocês acham que seria diferente aqui? Eu acharia, mas eu achei muito legal ter essa conexão, né? Que também tenha com a gente. E aí, mais pra frente, o museu nunca acaba. Tinha uma dança, um pessoal, assim, que nem... Lembra da dança do último vídeo? Então, tá aí pra vocês. Var det både seg og det var tilbake? Eu quero que vocês escrevam nos comentários o que essa imagem, essa
esse momento dá em vocês? Que emoção que traz em vocês? Eu não sei, eu consigo ver vida. Vocês conseguem ver isso? Eu consigo ver vida nesse take de vídeo. Tá todo mundo lá olhando a natureza como ela é, conversando de boa. E tem gente pintando. Daí eu falei, não, gente profissional, né? Mas daí quando eu vi, o pessoal tava dando todas as ferramentas para... Eu não sei se era de giz de cera ou lápis de cor. Você ia lá e escolhia de crianças e adultos. Legal, né? Uma coisa que eu não entendi nesse dia é o porquê que eles andam de frente e de costas em torno da fogueira. Tudo bem de frente, né? Porque você normalmente anda de frente. Mas por que de costas? Dá pra ver o primeiro vídeo que eu fiz da fogueira. Eu acho que vocês conseguem ver as pessoas rodando em torno dela. E aí, o que eu fiz? Tô andando pra trás. Em vez de perguntar, eu fui lá, andei de frente e de costas. Não sei. E o que você faria? Me conta. Beleza, acabaram de ver um teatrinho que eu peguei. Eu só parei porque eu não tava entendendo nada. E aqui eu achei legal que era pros leigos aprenderem a dançar, ou uma região se você quer fazer o seu próprio arrasta-pé. Arrasta-pé na Estônia, quem diria? Para deixar anotado que este momento que vos filmo já era 11 horas da noite. E os estonianos e todos presentes no evento estão como? Essa dança com essa encenação foi muito impactante pra mim, pra todos que estavam em volta, foi assim, linda demais. E ela teve algum sentido, porque depois de terminado, eles foram com a vela, o casal e todos esses convidados que dançaram, foram descendo o morro que tinha do museu, a gente não podia passar, né? Tava determinado para o público ficar lá. E eles foram em direção ao rio que tem lá na frente, acho que vocês sabem, aquele rio que tava na frente das filmagens. E estavam levando a vela para algum lugar, não sei qual mensagem, mas sei que foi lindo e eu aplaudi e o sol da meia-noite já tinha ido embora.